Seja bem-vindo a mais um VeraCast. No episódio de hoje nós vamos abordar um tema que acomete 30% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, a tontura. Não poderíamos ter escolhido o dia melhor para falar sobre isso, já que hoje, 22 de abril, é o Dia da Tontura. Essa data foi criada pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia para conscientizar a população sobre a tontura e também incentivar o diagnóstico e o tratamento. A dor de cabeça tem relação com essa sensação que incomoda tanta gente pelo mundo? Será que o clima influencia? Quais as doenças que têm a tontura como sintoma e o que fazer ao se sentir assim? Essas outras perguntas também do público vão ser respondidas hoje aqui pelo Dr. Guilherme Mangabeira, otorrinolaringologista. Bem-vindo ao VeraCast. Bom dia, Marcelo. Obrigado. Obrigada a você pela presença. Também aqui comigo o Dr. William Souza Martins Ferreira, que é neurologista. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Olha, tontura por tontura, eu acho que todo mundo já teve algum episódio na vida, né? Seja por movimentos bruscos do corpo, por girar demais, né? Ou até por alguma questão de saúde, já deve ter sentido isso e se incomodado. Agora, do ponto de vista médico, para a gente contextualizar, entender direitinho, o que é exatamente a tontura, doutor? Como ela acontece e faz a gente sentir todo esse mal-estar? Bom, é um prazer estar aqui, né, conversar um pouquinho sobre essa questão que é tão relevante assim na prática clínica, né? Então, a gente vê que é uma queixa muito frequente, tanto no pronto-socorro quanto nos ambulatórios, né? E, basicamente, assim, a definição, né, do que seria a tontura, né? A tontura é um termo amplo, né, para várias condições que levam a um distúrbio de percepção, né, de movimentos, da percepção do ambiente, a percepção de si em relação ao ambiente, né? Então, muitas vezes o paciente vai queixar, né, de uma sensação de cabeça aérea, né, de que está tudo rodando, e isso traduz aí algumas condições, né, que geram essa diferença, essa dificuldade para percepção de si em relação ao ambiente, né? Essa tanto em relação ao movimento quanto percepção de si próprio. E tem diferença entre os termos tontura e vertigem? Tem. Como o próprio Dr. William falou, a tontura é uma alteração da percepção espacial, no contexto geral. A tontura, a vertigem, perdão, ela fala, é uma percepção de que está em movimento. A pessoa percebe que está em movimento, mas ela não está em movimento. Ela está parada, mas ela tem a percepção de que o corpo dela está em movimento. A gente pode entender que a vertigem é um pouco mais forte, vamos dizer, mais intensa ou não? Em termos de intensidade, tem tontura muito pior que vertigem, né? Então não dá para falar. Assim como tonturas de origem perigosas, muitas vezes a tontura é sutil. E problemas leves no labirinto, a tontura é muito ruim. Tontura é coisa séria. Esse ano é o 8º ano da campanha da Semana da Tontura. Esse ano vai ser entre o dia 21 ao 27 de abril. O dia da tontura é no dia 22 e está previsto durante essa semana uma série de incursões em mídia, que é para ser uma campanha a nível nacional. Então, vários médicos da área da otoneurologia estamos falando sobre vários temas. Este ano o tema é essa relação cefaleia-tontura. E a ideia nossa é especialmente para o público leigo, para a população geral, em termos de conscientização. Mas isso também vale inclusive para médicos que trabalham na atenção primária. É importante, porque tontura pode ser uma coisa séria. Felizmente, a maioria não é, mas pode ser. Um dia pode chegar alguém tá com AVC. Então é importante a gente conscientizar, inclusive também a população. E essa é a ideia da campanha da Semana da Tontura. Acontece mais com mulheres, com homens, numa determinada faixa etária, ou isso varia bastante? É bastante variável, né? O que a gente vê, Marcelo, é que depende muito do que nós estamos lidando, né, com a condição que está levando à tontura, né? Em geral, né, pacientes mais jovens, né, têm alguns tipos de condições que levam à tontura, nos mais idosos também, né? Então, tem algumas doenças específicas de cada faixa etária. Se a gente for pegar proporção, né, na população geral, existe uma tendência, né, de que ao longo da idade, né, ao longo do envelhecimento, talvez um pouquinho mais a faixa etária da 5ª década em diante, né, e então essa é a faixa etária principal, em que
costuma ocorrer mais doenças crônico-degenerativas, né? E que isso leva potencialmente a tonturas, né? Então isso acaba sendo mais prevalente nessa faixa etária. Em termos de sexo, né? Existe uma certa proporção, mas vai depender muito da condição que está levando aquela tontura, né? Eu acho interessante o que você falou, doutor Guilherme, porque em alguns casos até uma tontura que não incomoda tanto, vamos dizer assim, pode ser um sinal de alerta para algo grave que está acontecendo com essa pessoa. Exatamente. No passado se dizia que tontura que roda, ela normalmente indicava um problema periférico, que é no labirinto. E a tontura inespecífica poderia ser algo central. A gente viu que não é assim. Muitas vezes um AVC, por exemplo, pode dar uma percepção de estar em movimento, uma vertigem, e uma tontura leve também pode ser. Então não dá pra gente usar a qualidade da tontura na hora de diferenciar o que está causando. A gente ouve bastante, né? Daqui a pouquinho passa, é só uma tontura, a gente minimiza muitas vezes esse sintoma, né? Quando que é o caso, então, de procurar um médico? Procurar um médico? Primeiro, a intensidade. Se realmente for uma tontura aguda, aquela que a pessoa vai vomitar, vai nausear, a gente pede para procurar, que é uma síndrome vertiginosa aguda. Na grande maioria das vezes é um problema periférico, mas pode ser um problema, por exemplo, vascular, um AVC, que é o grande temor das pessoas, né? Se tem algum outro sinal neurológico associado, se tem uma perda auditiva associada, então junto com a tontura a pessoa percebe, puxa, não estou escutando, também é um sinal de alerta, a gente pede para procurar. Mas na verdade, Marcela, toda tontura você tem que procurar o médico, porque não é normal você ter tontura. Então são vários sintomas aí que podem estar associados também à tontura e é importante observá-los, né? Exatamente. Uhum. E qual é o médico exatamente que a gente deve procurar? Eu tô com duas especialidades aqui, né? Acho que ambos compartilhamos, né? Tanto o neurologista quanto o otorrino, né? Compartilham as mesmas objetivos de diagnosticar, né? E fazer o tratamento. Mas para essas condições em que a gente suspeita de algo, né, central, aí o neurologista acaba, né, e a parte periférica acaba sendo manejada bastante pelos otorrinos também, né? E aí tem alguns exames que nos ajudam a diagnosticar, vamos dizer assim, quais são? Exames complementares, tem, mas o mais importante quando a gente avalia um paciente com tontura é a história clínica e o exame físico. O exame físico ele é sempre direcionado pela história clínica. Então não é uma coisa assim, não existe uma receita de bolo. O que eu peço para o paciente de tontura? O que você faz? É a conversa, que a gente chama de anamnese. Então, basicamente, para o nosso diagnóstico, 80% a 90%. É a conversa com o paciente. Você conversar. Porque muitas vezes a tontura ela é subjetiva. Você não está vendo, o paciente está sentindo. Então, ele, claro que tem algumas perguntas que vai direcionando a gente. Mas em termos de exame, que a gente pode fazer, um exame complementar, tudo depende do contexto clínico. A gente pode fazer uma avaliação da audição. Mas o que tem a ver? Tem o labirinto. O labirinto também é um órgão auditivo, né? Você pode pedir um exame funcional para ver como que o labirinto está funcionando. Hoje a gente tem vários exames, não existe um exame do labirinto. O paciente fala assim, quero fazer o exame do labirinto, mas não tem o exame, tem exames São do vários labirinto. aí, porque a gente está entendendo então aqui com essa conversa que as causas da tontura podem ser várias então, né? Dá pra gente enumerar muita coisa? Muita coisa. O que, por exemplo, aqui? A gente já falou de alguns, né? Acho que é uma questão clínica que o Dr. Guilherme comentou, né? É a gente precisar aí o início, né? Então, se é um início muito agudo, né? A gente pensa em causas mais vasculares, né? De alterações muito agudas. Se é um quadro mais subagudo, né? Um quadro que arrasta por mais alguns dias, dura, então a gente pensa talvez em causas mais inflamatórias, né? E causas crônicas, né? A evolução crônica do quadro, a gente tende a pensar em mais distúrbios talvez degenerativos. Mas o principal aqui na análise é a gente caracterizar bem essa parte da anamnese, né? Da história clínica, para a gente poder caracterizar realmente se a gente está lidando com algo central ou periférico, né? Baseado na anamnese e também no exame neurológico. Então, 3 coisinhas que a gente tem que avaliar, né? Que é o início, como é que foi esse início, né? A duração desses sintomas, se são paroxísticos, se duram mais tempo, né? Quais são os sintomas associados? E aí, nesse sentido, a gente traz alguns sintomas de alarme. Então, uma tontura que se acompanha de uma dificuldade para deglutição é uma coisa de alarme, é algo né, que levanta esse sinalzinho vermelho. Diplopia, que a gente chama de visão dupla, né, ver duplicada as imagens, é também outro fator importante.
Além disso, perda de força em um lado do corpo, os dois lados, né? Perda de sensibilidade, dificuldade para se manter em pé, que é outra questão que a gente acaba trazendo como um sinal de alarme, né? Que o paciente não consegue permanecer em pé, acaba lateralizando, tendo quedas, né? E além disso, principalmente esses sintomas que remetem a uma região mais posterior aqui do cérebro, né? Então, a gente tem que lembrar da integração de alguns núcleos aqui da região posterior com o cerebelo, que é o maestro do nosso cérebro, né? Que faz toda a coordenação, o equilíbrio. Então, tem muita coisa envolvida, então só um médico realmente pode dar esse diagnóstico, né? Eu tive recentemente episódios muito incômodos e fui descobrir que, por exemplo, estava relacionado ao bruxismo e a questão do disco ali, né, que estava sendo pressionado. Então, tem coisas que a gente nem imagina que estão acontecendo no nosso corpo, precisa avaliar esses outros sintomas, né? E aí só realmente o médico que vai dizer o que está acontecendo. Com relação à sua especialidade, otorrinolaringologia, quais são os testes que vocês costumam fazer no consultório para poder identificar as causas dessa tontura? Tem vários testes, né, Marcela? Claro, tudo baseado na anamnese, como o Torulho falou. Eu só queria fazer um gancho que foi perguntado antes. Quem trata, você procura qual médico? Tanto faz se é o neurologista ou otorrino, né? Tanto é que tem uma área dentro do otorrino que chama otoneurologia, né? Que eu fiz uma área dentro do otorrino. Então, você é otoneuro? Eu falei, não é especialidade, é uma área dentro que trata doenças relacionadas ao equilíbrio. Eu não gosto de falar labirinto, porque o labirinto não é o único participante, ele não é o ator principal, ele é um dos participantes, né? Envolve uma série de sistemas, sistema visual, como o sistema central, como o cerebelo, está tudo integrado. Qualquer problema, a gente fala dessas antenas, né? Que é o labirinto, que é o nosso tato, tudo participa do equilíbrio. Então, o labirinto é órgão do equilíbrio. Não, a gente não tem órgão do equilíbrio. Não temos, né? Não dá para simplificar isso. Né? A gente tem vários órgãos integrados. E qualquer errinho nessa integração pode levar à tontura. Agora, de exame, é o exame físico. A gente tem uma série de exames físicos, né, que a gente pode fazer na beira do leito. Um exame físico que a gente usa muito é a avaliação dos olhos. Se tem algum movimento anormal dos olhos, é o nistagmo. Então, o olho da pessoa fica batendo. Tem várias características desse nistagmo. Olha, pode ser um problema central, pode ser uma coisa no labirinto. A gente avalia a audição, porque, como eu falei, o labirinto é também um órgão auditivo. E muitas vezes a pessoa com tontura tá tão ruim, com tanta tontura, ela não se dá conta que a audição tá ruim. Ou ela não fala para você que para ela não tem nada a ver, mas às vezes tem tudo a ver, né? Então, exame, é o exame audiometria, a gente tem alguns exames vestibulares, é o VRIT, que é um óculos que a gente coloca no software, a gente detecta como funciona cada estrutura do labirinto. Tem um exame que todo mundo tem medo, aquele da água, de dar tontura, que é a prova calórica. O pessoal acha ruim, mas é um exame ainda muito útil pra gente, né? Porque é um exame antigo, ele tem mais de 100 anos, né? Então, pessoal, eu tenho tontura na hora do exame. A gente até brinca, foi que bom, o seu labirinto funciona, né? Não é ruim. Ruim é quando você não sente nada, né? Mas também você não vai pedir para todo mundo. Então não é uma receita de bolo, né? Tem muitas doenças que eu não preciso de exame complementar algum. A gente vai falar, mas basta o exame físico, acabou. Você já tem o diagnóstico. E tem um específico para vertigem também. Aí é uma causa mais comum da tontura. Inclusive, você falou das causas, a causa mais comum de tontura, independente da faixa etária, né? Criança pode ter tontura também, né? Mas a causa mais comum é a VPPB, que é uma sigla para vertigem posicional paroxística benigna. Puxa, mas que nome, né? Nome feio, deram né? esse nome, né? A gente não questiona isso. O que quer dizer? Ela que significa, é uma vertigem posicional. Então, é uma percepção de movimento, que é a vertigem, quando não há, posicional. Então, ela ocorre a determinadas posições. Digo, o movimento da cabeça. Ela é paroxística, porque ela vem e a pessoa fica bem entre uma crise e outra. Ela tem na hora. E dura segundos. Essa é uma característica dela. E é benigna porque o próprio nome diz. Ela não é nada, não envolve nenhum déficit, nem neurológico, nem do labirinto. Então, uma pessoa com VPPB, você faz exame do labirinto, vai dar normal. Mas ela está com a doença. Para ver que nem todo exame você vai ter o diagnóstico. E a VPPB, se me permite... Pode mostrar pra gente aí, por favor. Vou pegar aqui. Né? Então, aqui, ó. Aqui é um modelo, impressão em 3D do nosso labirinto, bem aumentado, que ele é muito menor do que isso. E aqui, esse modelo representa justamente, para explicar, na realidade, como funciona a VPPB. O que é a VPPB?
que é a tontura dos cristais que os pacientes falam. Então, nessa região aqui do labirinto, a gente tem milhões de partículas que ficam grudadas, que nem é um forro aqui da parte mais inferior do labirinto, que é o utrículo. O que é a doença? Quando há o desprendimento dessas partículas. Por que ocorre o desprendimento? Várias causas, inclusive desconhecida, ou seja, do nada. Qualquer um está sujeito a ter. Eles se soltam. E aí, quando a pessoa faz algum movimento da cabeça, temos que lembrar que ele está lá dentro da nossa cabeça, as partículas acabam entrando em um desses canaizinhos. Cada labirinto tem 3 canais, são os canais semicirculares. É como se fosse a antena do labirinto, detecta o movimento da cabeça. Só que agora esses cristais, nessa região, o que vai acontecer? Vai tornar o labirinto sensível à gravidade. Então, quando ela deita, ó, o movimento dos cristais. Volta, quando ela levanta, quando ela olha para cima, a mesma coisa. Então, esse movimento das partículas é a tontura da VPPB, por isso que ela é posicional. E, normalmente, uma característica muito peculiar da VPPB, as pessoas elas têm a tontura na cama. Elas viram na cama, começa a virar. Ou quando ela levanta da cama, vira. Ou o paciente fala assim, eu não consigo tomar banho, eu ergo a cabeça, vira tudo. Ou roupa no varal. Então é bem peculiar, porque é esse movimento aqui. E o diagnóstico da VPPB, não preciso de exame nenhum. Eu preciso apenas de um teste, eu deito a pessoa na maca, que é o Dick-Salpike, é o teste do Dick-Salpike. A gente deita a pessoa, em uma posição específica, vai ver esse movimento das partículas, se ela tiver com a doença. Nesse momento ela vai ter uma tontura intensa, rápida, 20, 30 segundos de duração, e os olhos da pessoa vai mexer muito. E pelo movimento dos olhos a gente identifica qual posição que estão as partículas e qual lado também. Porque a partir do momento que eu identifico onde está o problema, a gente reposiciona, que é o tratamento. Então a gente vai virando a cabeça da pessoa para colocar as partículas de volta. Então o tratamento é uma movimentação dessa cabeça que vocês fazem ali em consultório mecânico, mesmo. Vai na hora mesmo isso, que interessante. Né? E o remédio, por exemplo, aqui não vai ter efeito. O remédio não vai tirar as partículas. Não adianta. Né? Não, né? Remédio algum. Então, e é a causa mais comum de tontura. A gente está falando, na população idosa, ela corresponde a quase 40% das tonturas. Então a gente até fala para os médicos, colegas, que idoso faz o teste. Né? Porque muitas vezes a pessoa, o idoso, nem consegue descrever muito bem a tontura. E às vezes ela está há um tempão já com aquele incômodo, achando que é normal. Tem pessoas que estão meses. Tem pessoa que chega no nosso consultório e fala assim, eu não posso deitar de tal lado. Daí você fala, mas por que você não pode deitar? Porque eu tenho tontura. Eu, não é normal, você não pode deitar, a pessoa acaba até evitando, que ela já sabe, ó, eu vou deitar para o lado esquerdo, roda. Provavelmente a VPPB. A pessoa está errado o que a pessoa está fazendo? Não, ela está se defendendo, ela não quer ter tontura. Mas ela já até sabe, o lado esquerdo. E normalmente é assim. O tratamento é relativamente simples, né? É. Agora, do ponto de vista da neurologia, sua especialidade, Dr. William, Certo, quais os testes mais comuns aí que podem ser feitos? Engloba muitas dessas questões do exame físico, né, que a gente comentou um pouquinho, que é a avaliação da movimentação ocular, se tem algum movimento que a gente chama de nistagmo, né, esse balanço dos olhos que acontece. Então, é uma avaliação bem criteriosa, minuciosa, nesse sentido de avaliar principalmente a coordenação, né? Pares cranianos, principalmente bulbares, né? Para a gente ver como que está a questão da náusea, deglutição, né? E a gente avalia muito, muito bem também outros diferenciais para essa tontura, né? Então, a sensibilidade mais profunda, né? Porque a sensibilidade profunda, ela traz informações da posição dos membros, né, do equilíbrio estático, né. Então, nesse sentido, tem uma prova chamada Holmberg, né, que é uma manobra que foi descrita na primeira metade do século XIX, né. Então, é uma manobra que foi trouxe aí informações, né, para a gente avaliar a tontura, né. E essa tontura, no caso dessa manobra, a gente avalia basicamente o paciente em pé, né? E com os braços rentes aqui ao corpo, né? Ou cruzados, né? À frente do tronco. E a gente solicita que os pés fiquem bem próximos, né? Para a gente avaliar esse teste, a gente solicita para o paciente para fechar os olhos, né? Então, quando a gente solicita que ele feche os olhos, a gente tira uma daquelas aqueles três componentes
responsáveis pelo equilíbrio e coordenação, né? Que são a visão, né? A sensibilidade profunda e também a parte do labirinto, que é isso que foi descrito, né? E quando ele fecha os olhos, geralmente a tontura piora, né? Então esse é um achado aí, o sinal do Romberg positivo, né? Mas que foi descrito nessas condições, principalmente pacientes que tinham um distúrbio sensitivo, uma alteração sensitiva muito relevante, né? Então, a gente caracteriza como uma tontura por uma ataxia sensitiva, uma dificuldade de sensibilidade. Mas que em alguns casos em que o labirinto não está funcionando muito bem, também pode nos ajudar, né? Porque muitas vezes o labirinto que não funciona de um lado, né? Que está com dificuldade de funcionamento, o outro labirinto vai como se prevalecesse o efeito sobre o outro que está mais acometido, né? Então está hipofuncionante. Então, às vezes no movimento da cabeça que a gente faz, a gente consegue ver qual dos lados que está menos ativo, qual labirinto está mais, digamos, menos tônico, né? Um efeito menos evidente. Além disso, a gente avalia no exame neurológico, né, a coordenação. Então, as provas de integração do cerebelo. Então, a gente avalia a prova índex-nariz, né, então a gente avalia a coordenação, o grau de... a parte fina dessa coordenação, e também membros inferiores. A gente faz uma prova também para avaliar essa mesma coordenação nos membros inferiores, né? Interessante que esses dois testes, né, que vocês estão explicando aqui, eles não dependem de grandes tecnologias, equipamentos, vai muito mais da observação do médico em consultório mesmo. Exatamente. A semiologia, né, que é isso que a gente vê o paciente, né, baseado na história, a gente vai fazendo uma série de etapas do exame físico que vai topografando, vai direcionando a gente aonde está o problema, né? Então, se é na sensibilidade, né, ou no labirinto mesmo, então, ou no cerebelo. Então, existem uma série de etapas da investigação, do exame clínico, né, do exame físico, que nos levam a uma região, né, dão dicas para a gente, né? Então, é um passo fundamental. A gente não pode perder essa premissa de fazer uma anamnese bem feita, bem realizada e um exame clínico físico completo, né? Não podemos deixar de falar também sobre essa questão do exame neurológico, né? No teste de Romberg é muito comum essa piora quando o paciente fecha os olhos, né? Então, às vezes o paciente relata na história clínica, né, que quando ele vai tomar banho, ele fecha os olhos, né, tá lavando, né, o cabelo, fecha os olhos e a tontura piora muito. Então, esse é uma dica aí da história clínica que a gente confirma aí no teste do Romberg, né, e aí isso caracteriza essa dificuldade aí da sensibilidade, né, profunda e que leva a esse quadro de tontura, né? E em relação às demais questões de tontura, né, abordagens diferenciais, muitas vezes a gente precisa pensar também em questões cardiológicas. Então, faz parte a avaliação de o que a gente chama de pré-síncope, né, pré-desmaio, em relação à parte cardiológica. Então, às vezes é recomendado algum estudo específico cardiológico, né? Então, um ecocardiograma, né, um estudo de vasos, para avaliar realmente se tem alguma alteração cardiológica que possa estar levando àquela tontura. Então, a tontura é um amplo, uma guarda-chuva de possibilidades aqui, né? Que a gente precisa abordar cada questão, né? E outro ponto que eu ia trazer também, em relação à desautonomia. Tem pacientes que têm uma tendência a pressão ficar variando, né, ao longo do dia, e existem condições específicas que também levam a essa desautonomia e também poderia levar à tontura. A gente ouve muitas pessoas falarem, eu tenho labirintite, e aí coloca tudo no mesmo... É um nome que, assim, a gente que faz essa parte de autoneurologia tem arrepio, né? É uma palavra totalmente inadequada. A gente até deixa o paciente falar, até porque ele fala porque alguns médicos falam, né? Então, na verdade, o que tem que mudar a consciência é dos médicos, especialmente dos clínicos que atendem, faz a atenção primária, né? Não é, a labirintite, você está falando de uma infecção, uma inflamação no labirinto, ela é rara. Ela não está nem entre as 8, 9 causas. Por exemplo, a gente que eu trato mais tontura, eu vejo 1 ou 2 por ano. É muito, ainda bem, porque é grave. A pessoa perde totalmente a função, incluindo a audição, perde, zera, né? E só um gancho com o teste de Romberg, que o Dr. William falou, quando ele foi descrito, uma curiosidade, quando ele foi descrito, né, como ele falou, no século XIX, na primeira metade, na época foi para identificar alguns distúrbios
a respeito de propriocepção. Se eu não me engano, a neurosífilis, né? Isso, tabes dorsais, que é um acometimento da região posterior da medula, que leva essas informações à sensibilidade profunda. Então, aí acaba... Porque na época não se tinha nem noção de que o labirinto tinha essa função aí na questão do equilíbrio. As primeiras descrições dessa relação do labirinto com o equilíbrio foi na segunda metade do século XIX. Então, na época que acho que é um neurologista alemão que descreveu, eles não tinham a menor ideia. Para eles, o labirinto era apenas um órgão auditivo, que já sabia lá desde a Grécia, mas não tinha a menor noção. Né? E só foi descobrir que, nossa, o labirinto tem a ver com tontura quando um médico francês, ele cortou um labirinto do pombo, coitado, tirou, o pombo começou a dar volta no próprio e começou a virar. Foi assim, mas assim, foi isso 1860, já tinha a descrição do Romberg. Aí a gente acaba, ao longo do tempo, acaba adaptando. Por isso que o Romberg sozinho, ele não indica problema no labirinto não, tem que tomar cuidado. Se a pessoa tem a perna mais curta que a outra, ela vai tombar para um lado. Não tem nada a ver com o labirinto. Aí você estava falando, por exemplo, de um tratamento, né, que diz respeito à movimentação ali da cabeça. Mas existem, imagino, muitos outros, já que depende também das causas, né? Quais são essas opções de tratamento para as tonturas? Tem além da manobra, isso chama manobra de reposicionamento, que trata exclusivamente a VPPB, ou tontura dos cristais, que os pacientes falam. Tem medicações, por exemplo, a segunda causa mais comum de tontura é a migrânia vestibular, ou seja, a enxaqueca. Enxaqueca dá tontura, mais ou menos 1/3 das pessoas com enxaqueca tem ou vão ter tontura. E ela vem em episódios, nem sempre junto com a enxaqueca. Então, o paciente, quando ele fala que está com tontura, ele não faz essa associação, porque é tempo diferente, mas é da enxaqueca. E tem medicação própria para enxaqueca, hoje tem várias opções, mas também enxaqueca tem muita mudança de estilo de vida. Então, a enxaqueca a gente aborda muito a questão do sono. A gente aborda a questão de alguns hábitos alimentares, evitar jejum prolongado, alguns alimentos como chocolate, bebida alcoólica, queijo, são gatilhos para enxaqueca. Sedentarismo é um gatilho, a atividade física ela tem um efeito protetor. E tem medicações específicas, seja na crise da enxaqueca, seja para prevenir as crises. E tem uma outra forma de abordar o paciente com tontura, que é a reabilitação vestibular. Chamam também de fisioterapia vestibular, eu acho que a reabilitação é mais abrangente o tema. É uma série de exercícios e não é nada padronizado, é individualizado pela profissional. Normalmente pacientes que têm uma tontura mais crônica, que tem um déficit do labirinto, então a gente ensina o cérebro da pessoa a trabalhar com um lado. Ele não vai voltar mais àquele lado do labirinto. Né? Você vai ensinar o cérebro dela, fala assim, cérebro, amigo, trabalha com um lado. E dá para trabalhar. Você vê pessoas com vida normal, você vai fazer o exame, ela só tem um labirinto. Adapta. Porque o nosso sistema nervoso central ele é plástico, inclusive o cerebelo. Eles se moldam, que a gente fala que não é uma massinha, vai se moldando. Só que você tem que ensinar ele a se moldar. Então tem inúmeras possibilidades de tratamento, medicação e também, inclusive, hábitos de vida saudáveis, né, doutor? Com certeza, Marcelo. Mudança de estilo de vida, né? Condicionamento, porque quando a gente fala em tontura, existe um outro diferencial também, que é para as doenças cardiológicas mesmo, né? Então, além dos que a gente está falando em relação à parte neurológica, então, às vezes os pacientes têm uma tendência à hipotensão, pressão mais baixa, né? Então, esse condicionamento físico é muito importante, né? A gente trabalhar o tônus simpático, né, para elevar a pressão. Então, essa abordagem de estilo de vida é muito importante mesmo, a questão da dieta, né? E quando fala em tratamento neurológico, basicamente a gente indica realmente a fisioterapia vestibular, né, com essa reabilitação individualizada. E também o principal seria o tratamento da causa subjacente, aquela tontura, né? Então, por isso que a importância de um diagnóstico preciso, realmente, né? Descartar outros fatores, seja medicamento, seja uma doença cardiológica, né? Para dar direcionamento, né? Um tratamento específico voltado para aquela causa, né? Então, por exemplo, no AVC, o paciente vai ter uma debilidade importante, né, por conta do acometimento, às vezes, do cerebelo. Então, a fisioterapia vestibular, né, voltada para essa questão, vai ajudar bastante, né. Outras condições, por exemplo, né, às vezes, inflamação do cerebelo. Existem causas infecciosas, por exemplo, agudas, né, que exigem ali um tratamento com um antimicrobiano, né, uma causa mais aguda. Em contrapartida, por exemplo, uma alteração cerebelar mais crônica ou subaguda, que remete a gente a uma causa inflamatória, às vezes tem um tratamento anti-inflamatório também para essa questão.
né, que a gente chama de cerebelites, né, por conta de anticorpos, né, que às vezes acaba causando também tontura cerebelar, né? Quer dizer, gente, é um assunto bem amplo complexo, demais, né? Por isso que é importante a gente ter informações. Eu agradeço demais a presença dos dois aqui hoje, ajudando a gente a esclarecer essas dúvidas sobre a tontura que incomoda tanta gente, né? Tantos brasileiros. Obrigada, doutor William. Obrigado, Marcela. Obrigada, doutor Guilherme, Obrigado, mais uma vez pela participação. Foi um prazer participação. estar aqui. E é assim, mais uma vez, levando até você conteúdos importantes sobre saúde e bem-estar, que nós finalizamos o nosso episódio de hoje. Mas na próxima terça-feira, nós estaremos aqui novamente, às 8 da noite em ponto. Até lá!